porque no inferno lá vai ter dor, ranger de dente, mas tem um porém. Observe que Jesus diz assim: a morte, o diabo e o falso profeta vão ser jogados no fogo e no lago de fogo de enxofre. Só que é fogo. Mas você já viu fogo como queimar? Impossível, né? Quando nós colocamos fogo em algum lixo ou palha, ele pega fogo, ele queima, consome tudo. Mas só que Jesus disse assim: lá você não vai ser consumido. Lá a Bíblia não diz que você vai queimar. A Bíblia não diz que você vai ser consumido pelo fogo, mas a Bíblia diz que você vai ser atormentado de dia e de noite. E não só você, aquele que é igreja que é fiel, mas também é um poder que nós crentes fiéis temos. Observe que Jesus diz: o diabo, o falso profeta e a morte serão jogados no lago de fogo e de enxofre. E aqueles que seguiram ele também serão jogados nele para ser atormentados pelo resto da vida. Mas se você pegar um contexto e vai dizer: olha, mas Satanás não é o Senhor do mundo, é. Mas quem disse que Satanás tem autoridade para crente fiel ao Senhor? Aleluia! Nunca teve, nunca terá. Porque para ele tocar em Jó, ele subiu. Observe que ele foi aos céus. Quando rebolar, o Senhor pergunta: está fazendo o que aqui? Visto o meu servo, o próprio Deus prova quem é fiel a ele. Visto o meu servo Jó, homem fiel, temente, e se desvia do mal. Por isso que Paulo diz: não se conforme com este mundo. Mas eu quero trazer nas palavras de hoje, a que eu estudei, para os jovens, que diz assim: um certo jovem, ele foi intitulado líder por seu pai. Nós bem conhecemos a história de José. Por Jacó. A Bíblia nos diz que já José trazia mal fama dos irmãos, mas não era mal fama no contexto que nós pensamos. José foi instituído líder pelo seu pai, porque a túnica que seu pai deu a José era uma túnica de líder. Túnicas coloridas de manga comprida e larga. Era só para quem não trabalhava no serviço pesado. Então o pai tinha colocado José como maioral por seus irmãos maiores do que ele. E os seus irmãos ficaram com raiva disso. E fizeram o quê? E tentaram matar José. Só que eles não queriam matar José. Então vamos matar, mas vamos jogar esta cova. O que acontece é que a Bíblia diz assim: e Deus era com ele. Não se conforme com este mundo. Não é só jovens de propósito, mas é também adultos, anciões com propósito. Porque quando eu vejo um ancião, eu baixo para escutar o que ele tem a dizer. Porque experiência conta, estudo não conta, experiência conta. Então José está jogado lá. Mas só que quando jogaram José, esqueceram-se que o sonho que o homem sonhador teve. Porque Joel capítulo 2, versículo 28, parte B, diz: os vossos jovens terão visões. Aí José passa um comboio de ismaelitas, família de José. Pega, vamos vender ele, traído igual Jesus. Jesus por 30 moedas, ele foi por 20. Pega ele e leva para o Egito. Chega no Egito, já começa como maioral. Quem é que compra Potifar? Quem é Potifar? Comandante a nível supremo do Egito. Só que José foi na casa de Potifar. O que acontece? Paulo diz: não se conforme com esse mundo. Quando José chegou na casa de Potifar e Potifar comprou ele, José não se conformou com o mundo. José não se deitou com a esposa de Potifar. Que Potifar disse: Potifar viu tanto que o Senhor era com ele, que ele disse: ele não pedia nada a José dos afazeres, de quanto gasta, de quanto entra, porque jovens de propósito, confiança em Deus. Quando a mulher tenta José, José diz: não vou contra o meu Deus. Mas no tempo de hoje, o que o jovem faria? Corria para o abraço. Jovens de propósito. Essas são as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Então José vai permanecendo e diz assim: e o Senhor é com ele. Imagina como o Senhor é com ele. Por quê? Pela lei daquele tempo, era para Potifar mandar matar José pelo adultério. Mas Potifar tem Deus. Aí tem coisa errada. A mão de Deus trabalha e quem é fiel a ele. Aí Deus está trabalhando, o homem está preso. Como o homem está preso, mesmo na cadeia, é posto por maiorais para tomar conta da cadeia. O guarda coloca ele para tomar conta. Glória a Jesus.
o mais poderoso de todos os tempos do mundo antigo era Faraó. Então faz o quê? E Deus era com ele. A Bíblia não é questão de dizer que Deus era com ele. Aleluia. E Deus era com ele. Só que quando José é esquecido, vai passar por esse tempo que nós temos esquecidos. José revelou o sonho, mas esquecido foi por 2 anos na prisão depois do sonho. Só que Deus faz o quê? Quem é fiel a ele? Eu tenho um servo fiel a mim. Eu tenho que exaltar ele, porque ele está sendo fiel a mim há 13 anos. Não se corrompeu, não se conformou com o mundo, não amou o mundo, não adulterou, não pecou, não se prostituiu. Eu vou ser fiel, olha para lembrar José. Lembra-se de José, vai buscar. José interpreta o sonho de Faraó. Quando José interpreta o sonho de Faraó, o que me chama a atenção é que Paulo diz assim: não se conforme com o mundo. José viveu no Egito por 13 anos. Depois disso foi elevado ao cargo supremo que no Egito não existia, governador. Foi criado para José o cargo de governador, porque o maior era o Faraó. O Faraó disse: ó José, eu só sou maior do que tu no trono. A tua voz é a voz do povo e a minha. Só que José não se conformou com o mundo. José, em meio àquela grandeza, aquela riqueza, foi o Egito que se prostrou a José. E não José que se prostrou ao Egito. Foi José que fez a diferença no Egito. E não o Egito que fez a diferença em José. Foi José que moldou ele. E não ele se moldou conforme o mundo. Mas o que disse? Mas tem mais um jovem. O rei diz assim: olha as penais. Pega da casa de Judá jovens nobres, ricos, bonitos, famosos, lindos. É levado Daniel, mais conhecido como Beltesazar, Misael, Ananias e Azarias. É levado esses jovens com aproximadamente 15 anos. Observe que ele é tirado de sua terra, tirado dos seus pais, da sua família, da sua parentela, está na Babilônia, o segundo lugar mais poderoso do mundo no tempo antigo na terra. Colocado eles lá. Só que José, Daniel falou no seu coração: não vou me contaminar com o mundo. Mas não era com o mundo, era com os manjares, era só com a comida. Quando Daniel colocou: não vou comer a comida do rei, porque era oferecida aos deuses de lá, antes de passar na mesa do rei, era oferecida aos deuses da Babilônia. José disse: eu não vou negar o meu Deus por conta da lei levítica. Então José vai comer legumes, Daniel vai comer legumes e água. Faz um teste, nesse teste durou 3 anos. Nesses 3 anos os jovens aparecem, formosos, lindos, à presença do rei. Diante de todos os jovens, os mais perfeitos, os mais robustos, era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mais conhecido. Então Deus coloca José, coloca Daniel, e em Daniel ele dá o quê? Um dom mais excelente de visão. Daniel viveu na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. Daniel foi ministro da Babilônia, reinou na Babilônia por todos os tempos do rei, mas a Babilônia se moldou a ele de uma forma que o próprio rei prostrou-se ao pé de Daniel, e não Daniel se prostrou ao mundo, conforme diz Paulo: não se conforme com esse mundo. Aleluia. Jovens de propósito. Glória. Mas fala o que no capítulo 3? Deus não vai livrar você da tribulação. Deus não vai livrar você do fogo. Deus não vai livrar você da guerra. Mas Ele vai entrar com você dentro da guerra. Por quê? Agora coloca uma estátua. Aqui está Sadraque, Mesaque e Abednego. Tu sabe, rei, nós não vamos adorar essa estátua. Nós adoramos o Deus Criador. Aí ele diz: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar da minha mão. Vai livrar você de minha mão. Aqueça a fornalha o máximo possível, 77 vezes mais. Chegou ao nível superior da fornalha, de tal modo que antes de jogar os jovens, os soldados mais fortes do exército de Nabucodonosor foram mortos antes de empurrarem os jovens, ou quando empurrarem os jovens. No contexto bíblico, era para antes dos jovens caírem, serem consumidos. Mas quando os jovens entram lá dentro, Deus não livrou na hora da aplicação, Deus não livrou da perseguição, Deus não livrou do mundo, mas Ele entrou na fornalha com eles. Por quê? Ele diz que Ele é fogo consumidor. Isaías diz, capítulo 43, versículo 12, parte B: ainda que passares pelo fogo, não te queimarás, e nem cheiro na tua roupa ficará. Por quê? Não ficou nenhum cheiro na roupa de Sadraque,
medo, e Nabucodonosor diz assim: mas nós não colocamos 3 jovens, como é que eu vejo 4 e o outro é com resplendor, como se fosse filho de Deus? Jovens de propósitos que não se conformam com o mundo. Agora Paulo diz assim: nós vamos ser arrebatados. Esses jovens já estavam garantidos a sua salvação. Aí Paulo diz o seguinte: quando nós chegarmos lá, para terminar, quando nós chegarmos lá em Tessalonicenses, eu não queria estar morto, eu queria estar vivo para ver essa maravilha, e que Deus nos dê misericórdia e graça para que nós conseguimos chegar ao fim da carreira, porque eu sei que é difícil. Ele diz assim: Jesus vai vir 2 vezes, uma vez em 2 fases, uma só para os fiéis e a outra o mundo verá. Quem vai vir com ele? Nós, a igreja fiel. Para quê? Para julgar, como foi cantado aqui hoje. Nós vamos julgar aqueles ímpios, todos aqueles que foram contra nós, contra a igreja, mas a igreja fiel. Aí Jesus vem buscar quem? A noiva, capítulo 25 de Mateus. Observe que tem 10, estão todas na porta. Só que 10, as 10 dormem. Não é verdade? As 10 dormem. Só que 10, 5 delas tinham azeite. Qual é o azeite? Oração, reserva na madrugada, obediência ao Pai, não se conformar com o mundo, e ao contrário, contramão do mundo, pregar no seu colégio, pregar na sua casa, pregar na rua, ser sal, ser luz. Quando isso aconteceu, elas tinham reserva, mas a outra aqui não tinha reserva, porque preguiça, não queria levar o azeite, porque era difícil naquele tempo. Mas eu quero levar para o lado espiritual, não para o contexto histórico. Aquelas jovens não tinham coragem de descer na madrugada para orar, para buscar revelação, para buscar a Deus, mas 5 delas tinham. Por quê? Quando o jovem bateu a porta, elas sabiam: eu tenho que me preparar, porque o meu noivo vai vir. Aproximando meia-noite, uma voz grita. Quem é essa voz? Paulo diz: voz de arcanjo, trombeta e alarido. Aí vem o noivo. Mas o que acontece agora? 5 saíram para comprar azeite. Cadê a reserva? Já imaginou? Você está na porta. Na porta. Entrou 5. 5 para buscar azeite. E quando as 5 chegam, o arcanjo está na porta. Porque ela bate. E quando abre, olha o que Jesus vai dizer a nós: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Que triste será essa jornada. Você se prepara todo o tempo, mas alguma coisa faltou, e você não pediu perdão, você não foi lá se resolver com seu irmão. Por qualquer coisa você vai ficar. Você tem que ir limpo de mão e puro de coração. É difícil, mas não é impossível. Jesus chegou, a noiva entrou, mas ela chegou à porta e bateu, para que deixasse entrar, mas ela não entrou. Mas aqueles jovens que não se conformaram com o mundo, José, Daniel, Ananias, Azarias, Misael e tantos outros jovens profetas e anciões entraram. Por quê? Porque quando Paulo subiu, João subiu lá em cima, João viu 24 anciões, que eram os 12 apóstolos, eles estavam lá. Mas quando a igreja for subida e for arrebatada, não é só isso que tem para nós. Aleluia. Jesus diz o seguinte: quando nós chegarmos, não tem como mensurar o tamanho da mesa que vai estar pronta. Glória a Deus. Enquanto a mesa estará pronta, glória a Deus, a terra estará em tribulação. Aleluia. Porque a Apocalipse diz assim: caiam sobre nós rochedos e esconde-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quem está julgando não vai ser Deus, quem vai julgar vai ser Jesus. Como o Cordeiro, ele foi à cruz, mudo, morreu, mas como leão, ele é juiz sem misericórdia e vai julgar sem misericórdia, sem lágrima, porque ele vai dizer: há quantos anos proclamou o Evangelho e vocês não aceitaram? Quando eu virei a porta, eu disse a vocês: preparem-se, porque vocês não sabem
Bartimeu foi morto à espada. Tiago foi decapitado. Paulo combati. Aí ele vai dizer assim, e nós terminamos. Muitos jovens hoje querem uma carreira, né, irmãs? Mas Hebreus capítulo 12 diz, a carreira que vocês estão, a carreira que está para vocês, a versão da minha Bíblia são diferentes, está proposta. Nós temos uma carreira. Aí Paulo diz o quê? Combati o bom combate a Timóteo. Paulo, quando escreve isso, Paulo está indo para a morte. Paulo está indo para ser morto. O evangelho é morte. O evangelho é renúncia. O evangelho é a preparação da terra para o gozo eterno. Aqui é uma vida passageira de 50 anos, de 40 anos. Mas quando ele vir, é vida eterna, é gozo eterno, é sentar-se no trono, é ser coluna do Pai, é receber um novo nome, é você no jardim e pegar você no fruto da vida. Eu não quis. Proposto para nós, a igreja. Paulo diz assim, vocês têm uma carreira, militem a carreira que foi proposta a vocês. Combati o bom combate, porque eu estou indo para ser morto. Acabei a carreira que estava proposta, guardei a fé, desde agora só me resta a coroa da justiça. O que resta para ele a coroa da justiça, a qual o justo juiz, o Cordeiro Leão de Judá, que vai ser o juiz, me dará. Mas quando ele diz o seguinte, irmão, ele diz assim, mas não só a mim, mas a todos que amam a vida do Senhor.